Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá então. Na última aula nós fizemos a correção do módulo 4, então hoje nós vamos iniciar as explicações do módulo 5, tá? Então vamos lá, pegando o caderno, agendando, fazendo a pauta do dia, como vocês já estão acostumados, e agora pegando também a apostila e vou comentando algumas coisas. É interessante que vocês tenham efetuado a leitura do módulo, né, para melhor compreensão desse conteúdo, tá? Pessoal, o módulo 5, o último módulo dessa apostila 1, vem falando sobre o mundo desenvolvido e essa forma de controle da globalização, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, fases históricas aí, né, da... Aqui, post-it não, aqui... Deixa eu puxar um pouquinho aqui para o lado. Destacar aqui, beleza? Então aqui eu criei destaque no texto. Etapas históricas da globalização, galera. Então, como foi feito esse processo da globalização e essa determinada evolução até os dias atuais? Então, enquanto carrega aqui, eu posso já começar a comentar aqui algumas coisas. No século XV, a tecnologia ela é marcada muito pela utilização das caravelas, né? Tanto as caravelas, o uso da bússola, astrolábio, para as pessoas poderem se localizar no oceano à noite, tanto à noite quanto de dia, né? Principalmente, né? Aí deu certo em cima desse processo. Já dando continuidade, e isso perdura, né? Tanto que isso acabou ajudando muito na questão das grandes navegações que existiram, né? Nessa exploração aí, a partir de 1401, tanto Portugal e Espanha viajando pelo mundo e desenvolvendo, né, essa técnica de exploração marítima. Já até o século XVIII, foi assim, tá? No século XIX que a coisa começa a sofrer um pouquinho de alteração, tá? Então, mas por que tipo de alteração, né? A alteração é o seguinte, agora nós temos já, não são mais caravelas, são navios, nós não temos mais a utilização assim, aliás, nós começamos a utilizar mais recursos inovadores, como, por exemplo, eletricidade, telégrafo para se comunicar, navios, trens, né? Então isso acabou sendo muito fortemente marcado, né? Principalmente depois de 1880. Aí, galera, já no século XV, né, ou desculpa, no século XX, nós temos já aqui há uma explosão, vou até mudar a cor, né? Ou seja, ó, motor a combustão interna, né? Ou seja, o motor dos carros, né? Petroquímica, energia nuclear, computação, internet, robotização. E isso acaba sendo marcado, né? Principalmente aí, né? Em meados, né? Pós década de 50, tá? Que é essa explosão de tecnologia, tá? Por outro lado, pessoal, então nós vamos lá, né? Então, atualmente, como se porta a globalização, né? Esses recursos globais que nós encontramos atualmente, né? Falando de desenvolvimento tecnológico, essas coisas todas, essas conexões, as brincadeiras, né, que nós temos hoje em dia, por exemplo, o TikTok é uma delas, é uma brincadeira global, né? Então, por exemplo, não tá ligado só quem faz vídeo, quem mora perto da minha casa. Os vídeos que acabam circulando, eles circulam ao redor do mundo todo, né? E nessas situações assim, nós vemos a evolução, né, dessas análises. Então nós vemos aqui, né, quais são as características atuais da globalização. Então nós vemos aí, né, o resultado no avanço das transnacionais, né? Nós vemos também a expansão da indústria, né, para países desenvolvidos em direção aos subdesenvolvidos ou emergentes. Aquele país, por exemplo, galera, que é, ele produz uma certa tecnologia e ele vende, né, para os países subdesenvolvidos. Aí. Um exemplo aqui no Brasil, os televisores, né, a grande parte dos televisores, como as marcas da Samsung, a LG, são da Coreia do Sul, né? Nós temos outras marcas, por exemplo, de celulares, né? Celulares, os smartphones em si. A maioria, né, são estadunidenses ou são
da Coreia do Sul, né? Temos aí a Xiaomi vindo com muita força também agora para o Brasil, apesar do brasileiro ser bastante desconfiado sobre tecnologia chinesa, mas nós vemos essa evolução, a rápida difusão, ou seja, o espalhamento mais rápido sobre esses recursos tecnológicos, o crescimento de fluxo de capitais entre os países, ou seja, os países, né, comprando e vendendo um do outro o tempo todo, né, a mundialização do comércio, né, o comércio assolando o mundo todo, né. Aí nós temos também a essas cores não ficaram legais, né? Mas enfim, tudo bem. Vou colocar uma cor aqui mais clara, acho que fica melhor. A formação de blocos econômicos para poder concorrer um país com outro, né? Às vezes é difícil concorrer, porque tem países que são pequenos, países menores, e países que são muito grandes. Então, uma maneira que os países pequenos tiveram de se organizar para poder concorrer com os países muito grandes foi através das formações de blocos econômicos, tá? Ampliação do número de organizações, tá? Avanço nos meios de transporte, essa daqui foi fundamental. Gente, demorava-se semanas, no período colonial, para os portugueses chegarem no Brasil. Agora, essa viagem demora algumas horas, entendeu? Então, assim, a velocidade no ritmo, não só das informações, mas do transporte também, acabou ajudando muito nesse sentido aí, tá bom, pessoal? Aí nós temos aqui a expansão dos espaços virtuais, né? Através das redes de telecomunicações. Então, por exemplo, as redes sociais elas entram em peso nisso, né? Então, ficou muito viralizado o Orkut, né? Aí o Orkut morreu, já tinha sido criado também o Facebook. Do Facebook, várias outras mídias vão surgindo, vão pipocando aí, né? Como o Instagram, o LinkedIn, já para perfis voltados para aspectos profissionais, né? Em busca de emprego, divulgação do trabalho que a pessoa realiza e tudo. E aí nós temos também, né? Já redes de lazer, né? Por exemplo, o TikTok, que caiu nas graças aí do brasileiro, né? Dos adolescentes, principalmente. E assim por diante. Então, tudo isso acabam sendo o quê? Recursos que assolam o planeta, né? Vai correr para todos os planetas aí. Outra coisa que a gente pode abordar aqui que é importante é a crescente troca de influências culturais entre os países. Por exemplo, nós pegamos aqui música popular brasileira. Hoje em dia, quem escuta música popular brasileira não são os adolescentes, né? Não vamos generalizar, mas a música popular brasileira, ela de repente, hoje em dia, acaba sendo voltada para um público mais velho, mais maduro, mais não tão infantil, né, como crianças e adolescentes. Então, por quê? Porque as informações trocadas, as informações culturais, então as influências que nós temos de outros países é muito forte. E também, por exemplo, caiu nas graças de muito norte-americano aí o ritmo do funk que é tocado aqui no Brasil, né? As batidas da música e tudo isso. Então, essas coisas, assim, elas se espalham muito rapidamente, né? Quem escuta K-pop aqui no Brasil, né? Aumentando bastante a quantidade de pessoas que curtem bastante, né? O K-pop, que é música de uma cultura, né? Sul-coreana. Então, isso faz com que as pessoas elas aprendam mais rápido sobre coisas voltadas para outros lugares, né? Então, isso que acaba ocorrendo aí. Já, pessoal, essa intensificação da globalização, né? Porque a globalização ela ficou bastante intensificada. Então, nesse primeiro bloco aqui, nós vemos o quê? Um conjunto de coisas que vão acontecendo. Aqui, ó, o avanço da chamada terceira revolução industrial. Aí nós temos aqui, né? Eu vou pular para depois eu mudar a cor de uma vez só. Já o terceiro ponto, galera, é o desenvolvimento em torno dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Aliás, subdesenvolvidos e emergentes. Ou seja, né, essa tecnologia chegando nesses lugares, tá?
Isso acabou sendo de bastante produtividade para as grandes empresas, para as grandes transnacionais, que elas conseguem criar, né, um mercado consumidor num país subdesenvolvido, né? Assim, às vezes o país subdesenvolvido não consegue desenvolver a tecnologia, mas consegue comprar a tecnologia, tá? E aqui o segundo ponto aqui, né, no caso, né, as novas formas de negócio que a gente pode abordar aqui, né? Então nós temos, por exemplo, a utilização de meios de compra mais facilitados, nem tudo só na base do dinheiro e coisas do tipo aí, tá? Então isso que acaba acontecendo, né? Já no quarto ponto, pessoal, né? Assim, no segundo ponto, consegue aumentar bastante a riqueza desses países, né? Dessas indústrias que estão fora, estão localizadas nos países desenvolvidos. E é por causa delas que os países acabaram se desenvolvendo mais rapidamente. O quarto ponto, pessoal, a alta velocidade de comunicação. Ela é fundamental. Foi a pecinha fundamental. Como assim a pecinha fundamental, Pro? Ela acabou fazendo com que tudo funcionasse mais rapidamente, diferente de como era antes. Através da comunicação mais eficaz e mais rápida, as pessoas também começaram a aprender a comprar mais rápido, a comercializar, a adquirir. Então, existe uma busca exacerbada, né? Uma busca muito grande, é isso que eu quero dizer, por produtos comercializáveis, né? Então, a pessoa compra qualquer coisa pelo celular dela, às vezes ela não precisa nem experimentar, né? Até tem umas coisas interessantes do pessoal que compra roupa da China. Nem sempre a pessoa consegue acertar o tamanho, né? Então ela acha que a roupa é de um tamanho, chega aqui é de outro. Tem umas fotos bem bizarras no Google sobre isso. Depois vocês podem dar uma pesquisada, vocês vão dar umas risadas aí. Aí, pessoal, na sequência, nós temos aí, né? Uma situação aqui mostrando o uso intenso da computação pessoal, né? Então aqui, por exemplo, ó, número de postagens no Instagram aqui, ó, 168 milhões de fotos, né? Em média diária em 2016, por dia. No Skype aqui, ó. O Skype ele não é muito utilizado no Brasil, mas ele é muito utilizado em outros lugares, tá? Até porque o legal dele é que você não precisa de um número de celular. Se você tem um aparelho conectado à internet, você já consegue fazer a troca de informações com as pessoas que também utilizam Skype, né? Porém, o WhatsApp ele acaba sendo prático também, mas aí você precisa não só do acesso à internet, mas do número de telefone também. Já o YouTube aqui, galera, carregando mais de 8 bilhões de visualizações por dia. Então a coisa, ela ganha uma visualização enorme, enorme. Aí você pensa, nossa, mas 8 bilhões de vídeos por dia, né? São vistos quase 9 bilhões. Mas fala sério, né? O mundo tem 7 bilhões de pessoas, quase 8. Como é que tem mais? Porque as pessoas não veem um vídeo só, né? Então aqui tá falando da quantidade de vídeos utilizados, né? Eu vi que essa semana, por exemplo, a votação aí para quem ia sair do Big Brother deu mais de 1,5 bilhão de votos para a saída de um participante lá. Então, o que acontece, né? Porque as pessoas não fazem apenas uma vez. Por exemplo, eu vou votar para sair o fulano. Aí voltou lá para sair o fulano. Vou votar de novo, votar de novo. E assim vai indo. As pessoas estão muito conectadas nisso, né? Até agora acaba sendo interessante, né? Como está sendo complicada para algumas famílias, todo mundo se relacionar, tá todo mundo em casa, entendeu? Então tem bastante gente comentando sobre isso, né? E-mails, pessoal, ó, 207 bilhões de e-mails enviados aí, até na média diária, 803 milhões de tweets, né? De pessoas que postaram alguma coisa no Twitter. E no caso do Google aqui, galera, 4 bilhões e 200 milhões de buscas por dia, a média, né, em si. Então, isso é fruto da globalização, ou seja, né, a distância econômica dos países subdesenvolvidos e desenvolvidos acabou ficando maior ainda, né? Então, assim, aquele país que ele é subdesenvolvido, ele tem uma distância maior. Cada dia que passa maior
para conseguir chegar no país desenvolvido. Só que o país desenvolvido ele tá se desenvolvendo mais ainda, tá buscando meios para que os subdesenvolvidos não se desenvolva e continue comprando apenas coisas deles, tá? Então aqui, ó, as parcelas do PIB em países ricos de 1960 e 2015. Então olha aqui no caso, né, a parcela do PIB aqui no caso, ó, dos países ricos, como fica em 1960 e como fica em 2015, né, o PIB e agora a população, a comparação. Então olha só aqui no caso, né, o PIB, ele tem uma queda para essas populações, né, é isso que o gráfico está mostrando. Então, no caso aqui, nós temos dois tipos de redes, né? Porque o mundo está conectado em redes. A rede de internet, as redes de comunicação social e tal. Aí tem as redes materiais, né? Essas redes materiais é a parte física da coisa. Então, por exemplo, lá tem um telefone. Esse telefone, para funcionar, teve que ter um fio que veio do poste lá da empresa de telefonia e assim sucessivamente, né? Aí eu vou ligar para minha avó, por exemplo. Aí o fio sai daqui, passa pelos postes até chegar na casa da minha avó, na rua da minha avó, chega no poste na frente da casa da minha avó e é direcionado para a casa dela e eu posso ligar e a ligação ela sai daqui e vai para lá. Já nas redes imateriais, então a gente já trabalha, né, nesse quesito, no caso aqui, sobre, por exemplo, já as mensagens faladas pela telefonia. Então, isso acaba sendo uma informação imaterial, tá? Por exemplo, eu pego o celular, eu falo um áudio e vai para a pessoa lá pelo WhatsApp. Aí já foi numa rede imaterial, né? Acaba sendo diferente. Então, as redes materiais aqui, ó, vamos ampliar um pouco a nossa visão, né? Deixa eu dar exemplos melhores aqui. Então, ó, a gente pode abordar, né, as ferrovias, as rodovias, as redes de distribuição que eram usadas no século XX, distribuição de rede elétrica, gasolina, gasoduto, né? E cai as ligações para imaterial, tá? Pessoal, desculpa, eu havia falado diferente. Na verdade, essas conexões materiais são as conexões que as pessoas criam para a melhor comodidade delas. Então, assim, a rede de transporte, em si, tudo que é voltado para o material. O que é imaterial, como por exemplo as ligações, né? Eu confundi, eu falei o que era material, achando que era imaterial. Eu troquei as informações aí, desculpa. Já imaterial é o que? É o que eu não pego, né? Então, por exemplo, eu não pego com as mãos as palavras e enfim. Então, toda forma de comunicação, utilização da internet, dos recursos eletrônicos, tudo isso é imaterial. Material é algo físico. Então, por exemplo, eu vou daqui para o trabalho, eu vou, pego meu carro, me desloco até lá, eu vou para outro lugar, eu pego o trem, o ônibus, metrô, enfim. Tudo isso é material. Imaterial agora, imaterial, as primeiras redes de telefonia, o desenvolvimento da internet, o desenvolvimento, né, das redes de transmissões, sinais eletrônicos, tudo isso acontecendo, tá? Desenvolvimento de fibra ótica, né? Então, quais são as consequências da globalização, tá? Que aspectos positivos ela traz? É muito bom para as instituições financeiras, em primeiro lugar, né? Porque elas aumentam a sua lucratividade de maneira muito rápida, né? Isso é muito positivo para eles. Outra questão das transnacionais, né, é o que acaba acontecendo, grande parte do dinheiro conseguido pode ser investido em outras áreas, assim, né, como a educação, saúde, a infraestrutura dos lugares. Então, esses são aspectos positivos, tá? Outro aspecto positivo, a tecnologia, ela chega nos países menos desenvolvidos, tá? Então isso aí acaba sendo positivo, tá? Outro fator, por causa dessa ampliação da comunicação, o que acontece? Nós ficamos sabendo todas as informações que ocorrem em outros lugares. Então, por exemplo, se está tendo desmatamento em algum lugar, pode ser o lugar mais longe possível, mas a gente vai ficar sabendo. Assim como, por exemplo, também o que está acontecendo no mundo agora com o Covid-19.
Eu assisti a live, desculpa, a entrevista do virologista lá, um cara que ele é doutor, né, em virologia, o Ítalo, né, Ítalo? Eu acho que é Ítalo o nome dele. Átila, o nome dele é Átila. O Átila, ele comentando, né, e é verdade. Então, assim, as informações estão tão disponíveis, é só descobrir o que está acontecendo, igual sobre o coronavírus, né, o Covid-19. Então, qual é a maneira melhor de nos informarmos hoje? É através do Facebook? Não, né? Porque tem tanta informação, uma saturação de informação, informações verdadeiras, informações mentirosas, as fake news por aí, né? Ou aquela pessoa que digita qualquer coisa e mistura tudo isso, e fica difícil até a gente saber, né? O que é verdade, o que não é. Então a gente tem o que, né? O que é muito importante nesse período é a própria mídia. Então, assim, acompanharmos a TV, acompanharmos o rádio, as notícias. Por quê? É, é uma garantia maior de que aquilo que esteja sendo divulgado seja verdadeiro, né? Então, a valorização desses meios de comunicação, tá? Das emissoras de TV, das emissoras de rádio, né? Então, isso é positivo, né? Quando a gente sabe separar a mensagem que ela é verdadeira da mensagem que ela é inverdadeira, tá? Impactos negativos, né? Então, assim, a globalização ela é controlada. Quem controla a globalização? As grandes multinacionais, as transnacionais, as empresas que estão pelo mundo todo, né? Então, isso aqui acaba acontecendo. Então, até aqui, ó. Tô reclamando do quê? O setor de vocês é o que mais cresce nessa crise. Qual é o setor deles? O setor de moradores de rua, né? Então, né, tá aqui, né? São dois grupos distintos, né? Os moradores de rua, aqui da imagem, e aqui, ó, a gente vê a postura, né? Eles não são policiais, né? Em primeira questão, a gente imagina que são policiais, não, ó. São magnatas dos negócios, ó, né? Então, assim, eles estão muito fortemente preocupados com o lucro deles, né? Se vai diminuir, se não vai. Lógico que eles não querem que diminua o lucro, né? Então, né, outros fatores aqui, né? Legal essa foto dos Minions aqui, né? Então, assim, muitos países subdesenvolvidos, eles passam por alguns problemas, não é essa ferramenta que eu quero agora, eu quero essa. Então, tem as empresas transnacionais, né? Então, o que significa isso? São empresas, por exemplo, que saem lá do país de origem, que é um país rico, e vai para um país subdesenvolvido. E lá nesse país subdesenvolvido, elas não estão preocupadas com muitas coisas relacionadas à responsabilidade ambiental, a também a não poluir aquele ambiente, o outro país, entendeu? Então, às vezes eles têm as preocupações só nos países dele, no outro não. Os Estados Unidos, por exemplo, as empresas dos Estados Unidos que são mais poluidoras não estão nos Estados Unidos, estão no México, mas são empresas dos Estados Unidos, né? Então isso que acaba acontecendo aí, né? Outro fator, as transnacionais elas oferecem más condições de trabalho, né, para os seus funcionários e no caso uma diminuição, isso aqui é muito forte, mas não é tão valorizado por todos, né? A redução da diversidade cultural. Todo mundo começa a falar igual, todo mundo começa se vestir igual, a ouvir os mesmos tipos de músicas, a comer o mesmo tipo de comida. Então perde-se a característica cultural daquele lugar, né? Isso que acaba acontecendo aí. Isso não é uma coisa positiva, né? A população de determinado lugar perder a sua característica pessoal, né? Isso não é legal, tá? Então, assim, e tem outros tipos de organizações também, né? Como a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, que favorecem as nações ricas, né? As nações ricas que acabam tendo primeiramente as vantagens aí desse desenvolvimento em si, tá? Aqui, galera, né? Tem um último textinho aqui, ó, do Em Casa, né? Então, um texto da Apple que é interessante. Então, por exemplo, ó, a Apple admite exploração de crianças em suas fábricas.
Então, poxa, a gente está falando da Apple, né? Então, aqui é um exemplo prático dessa exploração que eu mencionei aqui, ó, tá? Então, esse último módulo, pessoal, ele é o módulo mais curtinho mesmo, tá? Para a próxima aula, então, eu estou deixando como tarefa de casa que vocês realizem essas atividades aí, tá? E aí, na próxima aula, a gente finaliza, né? Fazendo a correção dessas atividades, tá bom, pessoal? Desejo a todos aí um ótimo final de semana, tá? Que vocês possam ficar bem, seus familiares também. Tô com saudade de vocês, a turma de vocês é uma turma muito bem, muito bacana, uma turma sensacional, tá, gente? Enfim, vamos nessa, né? Vamos nessa. E na próxima aula eu termino as correções do módulo 5 e a gente já inicia a apostila 2, tá, galera? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.